Salve! Aqui é o Dobson, tudo certo? Sou jogador de Teamfight Tactics, desafiante em todos os conjuntos do TFT. E no vídeo de hoje, galera, vou trazer aí para vocês as melhores composições para você utilizar no 7.15 e subir aí o seu elo, né? Finalmente o 7.15 está online. Se você tá vendo esse vídeo, já pode jogar a ranqueada, tá valendo resetzinho de elo e agora é só realmente coletar os PDLs, beleza? Galera, não esquece, deixa aí o seu like para fortalecer e também se inscreve aqui no canal para ajudar o conteúdo chegar até você sempre que eu soltar, beleza? Galera, introduçãozinha nova do 7.15, vamos embora pro vídeo. Salve! Aqui é o Dox, tudo certo? Nossa, a gente tá muito exódia, que foi essa? Bom, galera, começando aqui o vídeo, né, explicando as composições do meta, trazendo as minhas dicas que eu posso dar aqui para vocês do que eu joguei do PBE, né, servidor de teste. Eu posso dizer para vocês que eu joguei bastante PBE, e aí eu acho que tenho bastante insight, né, bastante dicas para trazer para vocês que são importantes para vocês começarem a jogar aí o set novo, beleza? Lembrando que esse aqui é um vídeo que eu estou utilizando como base do site do TFT Academy. Esse vídeo não é ad, não estou recebendo nada da TFT Academy para fazer esse vídeo. Até gostaria, tá? TFT Academy nada mais é do que um site feito pelo Dsop e pelo Frodan, que basicamente eu acho que ele tem uma interface muito bonita, ele é muito bem organizado. Os players que fazem os guias, eles atualizam de forma frequente, eu diria. Então acho que para você que quer um site para pegar como base, ter composições, esse é um dos melhores. Então eu gosto bastante de utilizar esse site aqui. E já indico também o MetaTFT, que eu acho que é um outro site que também tem uma interface muito boa, ajuda bastante os players que estão começando. E diferentemente do TFT Academy, que é um site baseado na opinião dos jogadores, o MetaTFT é um site que ele tem ali, ele traz muito o jogo muito mais voltado para estatística. Então ele traz muito mais os dados das comps. Então acho que é um site que é muito bom para você pesquisar o que está forte no meta, o que está funcionando, beleza? Então, dica para você, dia 1 do 7, dia 2 do 7, todos os dias do 7. Olha os sites, o que está indo bem, olha o MetaTFT, o que está com status bom e dá uma olhada na opinião dos players, que isso vai te ajudar bastante, beleza? Então, aqui estou pegando um compilado das comps que eu botei uma ordem que eu acho que vale a pena a gente conversar aqui, tá? E eu não selecionei da ordem do Tier S, eu selecionei da ordem que eu acho que faz sentido, principalmente para eu fazer aqui e comentar no vídeo, beleza? Então vamos lá. Cara, basicamente, galera, o meta ele não tá tão resolvido, tá? Porque a gente, por mais que a gente teste no PBE, no live, né, assim que sai as partidas ranqueadas. Ah, outra coisa, se você tá vendo esse vídeo, o patch já entrou, você já pode jogar o 7.15 no servidor live, beleza? Já pode jogar sua ranqueada, reset de elo, tudo que você tem direito. Mas o que eu queria dizer aqui, voltando ao meu ponto, é o seguinte: pode aparecer alguma comp nova que não tava passando no radar da galera, especialmente porque agora as partidas estão sendo ranqueadas, né? Então a galera vai começar a descobrir as coisas, e se tiver alguma coisa que não tá nesse vídeo, vou trazer outro vídeo ali com a composição para vocês, ou trazendo jogando, ou enfim, vou tentar trazer um guia, beleza? Mas se você seguir a base desse vídeo aqui, do que eu vou explicar para você, eu tenho certeza absoluta que você vai ter um bom começo de set, beleza? Então vamos lá. Galera, basicamente, eu vou começar pelas 3 composições que eu acho que não tem erro para você fazer, tá? É muito fácil, é bem literalmente, replica aquilo que você está fazendo, que você vai ter grandes chances de ir bem nas partidas, beleza? Uma dessas composições é a composição do Mac. O Mac com os mentores, tá? Então essa composição é focada no Ryze como carregador principal, tá? O Ryze, quando você coloca os 4 mentores, essa composição de 4 mentores, ela funciona da seguinte maneira: é uma sinergia que ou você tem um mentor ou você tem 4. Não existe 2 e 3, etc. Se você tem um mentor, ele bufa todo o seu time. Tem os 4 mentores, eles ignoram o seu time, buffam só eles mesmos, mas eles têm mais. Eles ativam a passiva das habilidades deles, então, obviamente, eles ficam bem mais fortes. Então, quando você está jogando de Ryze com mentores, você tem que ter as 4 unidades. Então, lembra, pô, eu tô jogando aqui de Ryze, segura o Kubuko no banco, segura o Yasuo no banco, segura o Di no banco. Quando você tiver os 4, bota eles no campo, beleza? Basicamente, galera, essa é uma comp que não é difícil, tá? Mas ela tem essa dinâmica de tipo assim, pô, tu vai precisar ter exatamente os 4 para ir bem.
Por algum motivo, o cara que fez aqui, eu já vi que tá errado, porque, tipo, você quer cena no campo, tá ligado? Porque a cena ela tem a sinergia do Ryze. Então, por isso que é importante você ter o mínimo de senso crítico, que às vezes o cara vai fazer a comp aqui e ele vai botar a peça errada. E acredito que ele tenha feito isso. Eu não tô achando um jeito de trocar aqui, porque esse é o padrão do site, mas eu vou deixar claro aqui pra você. Rode cena aqui, tá, galera? É importante você rodar a cena, porque ela dá o executioner do Ryze. Então não precisa desse sork aqui pro Lucian. É mais importante você ter a cena, beleza? Dado o disclaimer, galera, é o seguinte. Ryze e itens de mana, item de AP, é uma peça muito forte, beleza? Outra coisa que você vai querer fazer, item de mana no Jarvan para ele castar o mais rápido possível, e item de dano no Yone. Uma coisa que eu tenho visto bastante, não tá discriminado aqui também, é que o Yone, ele tá indo muito nessa casinha do meio. Provavelmente por causa da range que ele alcança, a unidade que ele vai priorizar, então eu tô vendo bastante a galera botar o Yone aqui na casinha do meio. Até eu ter uma explicação melhor para vocês, eu botaria ele no meio, porque eu acredito que tem a ver com a range, aonde que ele vai bater no backline, beleza? Essa aqui é uma composição que você tem uma fluidez muito boa de jogo, porque a composição do Mac é uma composição de summoner. Você vai colocar a peça, ela vai summonar uma peça extra. Isso sempre, quando tá no meta, é muito bom de usar, porque facilita muito o teu jogo, beleza? Então, basicamente, é uma composição que você vai conseguir ter um early game com o Lucian segura os itens do Ryze, tem um GP para usar os itens do Yone, e aí o GP farma ouro. Então, você tem essa ideia de subir. O level pode relatar no level 8 e pode relatar no level... Você pode ir direto pro level 9 também, mas o level 8 é bem seguro ali para você relatar. Desce 4 mentores, depois você desce 5 mech, depois você acha o Yone. Então acho que vale a pena o no 8 sim, mas se você tiver a opção de level 9 reto, você pode também, beleza? E ela tá como playstyle aqui, Fast 9, beleza? Então acho que essa composição aqui eu cobri bastante coisa. Qualquer dúvida de qualquer composição, deixa aí nos comentários, que vai ajudar bastante aqui também para mim, para poder ajudar vocês e a gente ter aí um bom 7.15, beleza? Lembrando, pô, eu gosto bastante da interface que ele indica. Eu vou mostrar um pouco aqui para vocês. Se você clicar em Power Up, mostra aqui escolher dos bonecos. Se você mostra aqui unidades para você pode substituir. Então, tipo assim, você pode dropar. Como você tem Mac 5 aqui, você pode dropar Karma Lucian por Gwen e Lecim, por exemplo. E aí você. Ou por exemplo, você pode botar. Enfim. Você pode tirar os 3 Mac para perdão, os 5 Mac para 3 e modificar por peças que vão deixar seu board ainda melhor. Então, o Lecinha seria o Executioner level 5, né? O Carrasco. E aí a outra peça pode ser uma Andara, pode ser um TF, pode ser a Zyra. Então, basicamente é isso aí, beleza? A próxima comp, galera, é a composição de Soul Fighter. Galera, a composição do Soul Fighter, ela tem múltiplos carries, né? Ela vai ter o Sett como principal tanque. Ela vai ter a Gwen como carry de mid-range ali, né? Segunda linha. E ela tem a Samira. Confesso que eu não testei a Gwen com esses itens aqui. Ele preferiu colocar uma Gwen. Eu entendi, eu acho que a play, que é o seguinte. Ele focou os itens... Por que a Gwen tá com esses itens? Focou os itens da Samira e itens de front. E a Gwen pegou a sobra de coisas que são interessantes. Quebra-MR, Morella, etc. Mas se você fizer uma Gwen com um item full dano, ela vai bagaçar legal. Então, tipo assim, Spell Crit Roge, a Gwen bate muito, beleza? Então a Gwen é uma peça AP de segunda linha. E a Samira é o teu carry AD. Então essa aqui é uma composição que eu acho que você roleta bem no level 8, roleta bastante. Aprimoramento de item é muito importante, porque você tem muitas peças para você colocar itens. E é muito importante que você lembrar do seguinte. Galera, basicamente, no set novo do TFT, quando você tem uma sinergia em que você consegue... você tem uma sinergia, algumas delas na realidade, elas podem se tornar prismáticas. Não demanda mais de você ter múltiplos emblemas para você ter uma sinergia prismática. Agora, algumas sinergias, quando você coloca determinado número delas em campo, elas ativam uma missão. Aqui no Soul Fighter, basicamente, quando você coloca 8 Soul Fighter em campo, ativa uma missão, que é, quando você ganhar 10 rodadas, Soul Fighter vai se tornar prismático. Basicamente, galera, atualmente, a não ser que tenha duas pessoas com sinergias prismáticas na mesma partida, se você bater a sinergia prismática, você vai ganhar o jogo, tá? Então, se você bateu muito cedo o Soul Fighter 8, você tem uma grande chance de bater ela prismática e garantir a vitória, porque você ganha 10 rounds estando muito forte, né? Imagina num jogo que você tem muito HP,
consegue descer 8 Soul Fighter no 4-1. Se você ganhar 10 rounds dentro do 4-1 até o, sei lá, o 6-5, que é um jogo, naturalmente é bem possível acontecer isso, você tem a sinergia prismática, você ganha o jogo. Então, é muito importante você lembrar disso, né? Então tem Starguard prismático, tem o Soul Fighter, tem a Academia de Batalha, tem umas, eu acho que essas três são as mais normais de bater, o prismático, e aí tem o Mech, que é quase impossível, e tem o da tripulação também, que é quase impossível, beleza? Vamos passar aqui pra... Cara, cadê meu Star Guardian? Eu passei direto, cara. Vamos lá. Falando sobre Star Guardian, essa aqui é uma composição que também tem múltiplos carries, então é muito importante que você foque em ter vários itens, tá? Então é uma composição que você pode jogar de Jinx Carry, principalmente, e aí depois eu acho que é Seraphine e Pop. Essa área aqui, só se o jogo te der infinitas áreas, porque o mais importante é você ter 8 Star Guardian. Esse Kobuko aqui pode ser o Kobuko da Pop, pode ser um caçante, pode ser um Brown, tá? Vai depender muito da tua partida, beleza? Outra coisa que falar sobre essa composição é que, cara, as Star Guardians atualmente, elas têm um jogo... Cara, essa aqui é a composição, acho que super noob friendly, tá? Você tá começando o set, não sabe pra onde ir. Star Guardian Soul Fighter, eu acho que não tem erro, porque é basicamente só descer mais peças ali da mesma comp. Principalmente Star Guardian, porque você coloca... Star Guardian, a cada nível que você dá, você pode colocar uma peça de Star Guardian no campo. Porque elas trocam, tipo, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. E se você tiver espátula, dá pra chegar em 9 e 10, tá? Então, é uma composição muito simples. E cada vez que você coloca uma Star Guardian nova, elas dão um buff adicional pra composição. Composição que não tem muito mistério de execução. Eu gosto muito do Brown aqui no Kobuko. Você pode rodar Gwen também. Você pode rodar... Igual eu falei, né? O Caçante, eu acho que ele... O Caçante 1 estrela é muito bom ali no estágio 4, maravilhoso, tanca muito, ajuda muito. Então tem muita coisa pra você descer aqui nessa comp, beleza? Lembrando, eu acho que essa comp você pode rodar... Cara, tipo, fez item AP, bota na Syndra, depois passa pra Seraphine. Fez item AD ali na Zaya, passa pra Jinx. Item de tanque na Hell, depois passa pra Pop. Eu acho que não tem muito mistério aqui. É uma comp que não tem muito o que fazer, beleza? Deixa eu passar. Essas foram as três principais, né? Mech, 4 Mentor, a Star Guardian e Soul Fighter, que eu acho que já dá um norte muito bom pra quem tá começando, beleza? Aqui a gente vai puxar agora uns Rush 9, umas coisas que demandam mais alguns aprimoramentos específicos. Se você der uma olhada aqui na sugestão de aprimoramento, eu gosto bastante dessa ideia aqui de Upward Mobility, fundo de garantia, level up, late game specialist, especialista late game, investment. Esse aqui é o pensando no futuro, derrota calculada. Galera, basicamente você tem uma sinergia nova de cash out, que é a sinergia de cristal. Nessa sinergia, você pode perder e acumular pontos, certo? Até 4 derrotas você pode acumular ali, ganhando ou perdendo, tá? Depois que você chega na quarta derrota, o jogo vai te oferecer uma opção, que é a opção de aumentar ele vai te dar encrenca em dobro, e aí você continua na missão de perder, ou você pode sacar o seu buff, a sua recompensa. Se você clicar na opção de continuar a missão, você vai ter o dobro por round, mas se você perder, você vai instantaneamente perder uma parte dos pontos que você tem acumulados e ele vai te dar a recompensa imediatamente. Então você não pode ganhar. Então, dito isso, por que eu tô falando isso? Essa composição é uma composição que você quer muito rushar level e depois que você bate, você vai ficar gigantesco. Então ela combina muito com essa abertura de aprimoramento de derrota com economia e também com essa abertura de cristal, porque você chega lá no mid late game e você consegue utilizar a Zyra muito bem, você fica com ela no campo, tem 1 milhão de... Cara, essa versão aqui, sei lá, tem 1 milhão de versões que você pode rodar com o 7, com a Vi por um tempo, você pode rodar Shinzal Brown, você pode rodar, tipo, o Yone com a Gwen, com a Zyra, pode rodar TF. Então, cara, tem N combinação de lendária que você pode fazer aqui. Tá mais focado aqui na Gwen / Zyra, mas você pode focar com TF também, Yone. Tem muita coisa para você comprar, tá? O Brown, lembrando que ele é uma peça muito boa, porque quanto mais você ganha com o Brown, ele vai mitigar parte do dano que você vai tomar. Tem até o TF Max Cap aqui. Então eu acho que é muito importante que você tenha em mente que você pode colocar ali um cristal, perder e farmar muita XP, chegar level 9, bater o boardzão e ficar muito grande, beleza? Outra coisa, se você tiver como descer o cristal no round 2, 3, é incrível, porque
No round 2, 3, ninguém vai forçar a tua derrota no estágio 2. Você não vai perder, obrigatoriamente ter que fazer o cash out. E aí, a partir do 3-1, você dá o double down, perde mais 4 rounds e você caixa no estágio 4. No 3 ainda. Então, anota essa dica, muito importante, Cristal. Tenta começar no 2-3, porque você perde 8 seguidas e dá o cash out no estágio 3 ainda. E ninguém vai te impedir ali de fazer a loss no estágio 2, que é onde a galera tende a vender o board para poder cucar a galera. Esse aqui seria um board mais voltado para o Twisted Fate, basicamente muito parecido com a ideia do round anterior. Dá para terminar com cristal no board, isso é muito bom, porque quando o jogo vai continuando, você ainda vai matando peças, ainda vai farmando recursos extras ali. Ah, é pouco ouro, aí uns 5 de goldzinho ali, beleza, mas aí às vezes você perde 2 rounds e dá uma farmadinha numa coisa melhor, no componente de item, alguma coisa assim. Então, muito importante lembrar que é a mesma ideia, Zyra, TF, Gwen, Ione e Frontline, né? E essas duas combos aqui, elas estão muito diretamente ligadas. O que vai mudar, o que você vai fazer é literalmente os itens que você tem. A Zyra você vai querer itens de mana barra item AP. O TF você vai querer itens de tipo Guinso. Cara, o TF é um carry que ele usa tudo. Ele usa tudo. Shojin, Guinso, Gumi, LW. Você pode usar quebra MR nele também. Ele é um carry híbrido, ele tá com os itens muito bugados. Dá pra fazer tudo nele, beleza? Então acho que ficou bem coberto aqui. Qualquer dúvida, deixa nos comentários. Essa aqui, galera, é uma comp que ela tá tier S aqui no guia. E eu confesso que eu não sei aonde que ela vai se situar no dia 1 do set. Por quê? Eles nerfaram muito o Darius. Então eu fiquei com medo de cravar, por isso que ele não tá ali logo no começo do vídeo. Fiquei com medo de cravar o quanto que ele vai entrar bem. Então eu confio que a peça é boa ainda, principalmente se você tiver artefato. Algum artefato tipo o Silver Merdown, que eu acho que é a Pratânia e o Prowler são muito bons. Aquele outro de que ele não toma dano também, talvez o Luden é bom nele também. Então o Darius é uma peça que ele pode entrar bem aqui com essa comp, principalmente com essa versão aqui, que é a versão dos 4 mentores. Por que eu gosto tanto dessa comp? Cara, o Darius é teu carry. Se você bater o D3, você vai ficar bolado. Se você tiver um Ryze 2, 3 itens, bolado. Se você tiver uma Kali 2, 3 itens, vai ficar muito bom também. E a Kali teve buff nela no último dia do PBE, então eles pegaram a parte da comp e transferiram o poder do Darius para a Kali. Se você bater a Caixa 3 também e estiver vindo, você é um roll do 7 e a Caixa 3 vier de brinde, você faz Caixa 3 também. Então é uma comp que precisa de item, aprimoramento de economia, porque você quer bater várias peças 3 estrelas, vários custos 4 e 2 estrelas. Tem múltiplos carries para você encontrar aqui. Até dá para fazer um Darius e Aço, dá para fazer muita coisa. Então, essa comp aqui eu acho que ela tá no radar para você fazer ela caso você tenha abertura boa com drop de Darius ou aprimoramento que bufa os células, etc. Caixa também dá pra fazer legal. Eu acho que a Caixa eu fiz mais no PBE, eu fiz mais com 6 duel. Mas eu fiz também com Darius. Então acho que vale a pena ter no radar. Falando de duel, a gente vai jogar aqui com o GP, certo? Que o GP é muito interessante, galera, porque ele é uma peça que no early game ele te farma dinheiro. No early game não, no jogo todo ele te farma dinheiro quando ele mata a peça. Então, primeiro de tudo, já toma cuidado. Se você tiver setup para jogar de GP, você tem que estar com os tapizão, porque muita gente vai comprar ele para subir para aquelas composições que eu mostrei lá de Mac. Então, o que eu gosto do GP? Ele linka bem com a Caixa, tá? Então, vale a pena você jogar. E é um reroll do mesmo nível. Então, você pode roletar por GP Caixa, você pode roletar por GPU de Viego. Então, isso aí vai depender de quantas peças você tem de cada, né? Às vezes, você tem muita Caixa no começo do jogo, então você pode fazer Caixa GP. Você pode fazer até... Você pode fazer, por exemplo, Caixa o de Viego também, sem GP, se o GP não estiver vindo. Então, eu acho que eu fiz muito mais Caixa no PBE. A Caixa multiplica AD infinito, né? Tipo, toda vez que ela mata a peça, ela ganha AD permanente. Então é importante lembrar isso, beleza? Aprimoramentos de duelistazinho de combate, loja bugada. Tem muita coisa interessante aqui. Muito item é bom também, porque você quer muitos bonecos. Acho que não tem muito mistério também, beleza? Aqui vai vir a composição que eu acho que essa daqui, cara, é uma das que tem... Cara, é de verdade. É muito tranquilo de você fazer, não tem mistério algum. Literalmente, a comp pilota sozinha, velho. Cara, principalmente se você conseguir essa belezinha aqui, que é o caça ao tesouro. Eu acho que é um dos aprimoramentos que encaixa aqui de forma ridícula. Galera, essa composição nada mais é do que a composição de reroll do set, né? Então... Quando você estiver jogando com a composição de tripulação,
ela é uma comp que depende muito de você ter as peças do early game, né? Ela vai ajudar você a ter. É aprimoramento de roll, potencializa muito bem ela também. Ela tem vários aprimoramentos da composição em si, então você pode ter vários jeitos de jogar com ela. E qual que é o ponto dessa comp? Quando você estiver jogando com essa comp, você vai perceber que o estilo da sinergia é diferente de outras sinergias. Ela é uma comp que, quando você bate a peça 3 estrelas, ela lhe dá o poder. Então, é aqui, ó, basicamente, quando você bate uma peça 3 estrelas, a cada vez que você roletar, tem que ser um roll pago, tá? Se você tiver um algo te dá free roll, não vai contar. Se você tiver um roll pago, ele vai te dar 1 XP. E também tem uma outra coisa. Quando você upar de nível, não vai diminuir a odd de você achar CV, não vai diminuir a odd de você achar o Malfit. Então, isso faz com que você possa upar de nível e ainda assim achar as peças de custo baixo. Eu não recomendo você jogar reto pro level 7 nessa comp, porque você tem que ter pelo menos uma peça 3 estrelas, porque senão vai baixar a odd de você achar a outra. Vai demorar para você achar as várias cópias dela. Então vamos supor que, pô, não, eu vou puxar level 7 reto para poder roletar pelo Shen Ziggs, aí quando eu bater Shen Ziggs, aí depois eu acho uma fit CV. Você pode fazer isso, sem sombra de dúvidas, mas o meu medo é, se você vai reto 7 antes de bater a peça 3 e você tiver 2 cópias de CV, quando você estiver roletando lá no 7, vai demorar para você bater CV 3. A não ser que você tenha muita CV já, e aí, pô, compensa, tem um aprimoramento aqui que me ajuda. Você vai ver algum setup da sua comp aí. Então, eu acho que o jeito mais efetivo é roleta no 6, no 5, bate uma para 3 estrelas, você vai acabar dando nível, e aí você consegue bater as outras. Eu acho que esse é o jeito mais comum de jogar. Mas você pode puxar nível também aí, só conta em risco, beleza? Então, basicamente, é uma comp que você vai jogar com a tripulação e Janna, porque ela literalmente vai dar 2 sinergias para você, Protector do Malfit e também Estrategista. Depois você desce um Jarvan, depois você desce um Ryze aqui. E obviamente você acha, se você achar o Twisted Fate, né, melhor ainda. É importante descer ele, que ele buffa bastante a comp, beleza? Se você obviamente conseguir fazer tudo 3 estrelas, inclusive um Twisted Fate 3 estrelas, você tem a animação de delete do jogo, né? Literalmente você ganha a partida instantaneamente. Tem uma animação incrível, é o easter egg do set novo, beleza? A próxima eu comprei uma moção de Smolder 3 estrelas. Eu confesso que eu não fiz o COG. Eu fiz o Smolder. É um carry de mana, tá? Então ele precisa ter um cash ali, Shojin pra ele. Galera, basicamente, a composição de Lulu é o seguinte. A Lulu, quando você coloca ela no campo, você vai ter 3 opções, certo? E aí você vai escolher uma opção baseado nos seus itens. Às vezes você precisa de um carry tank, você precisa do boneco na frente, você pode escolher o Ramos. Às vezes você tem item AD, você escolhe o Smolder. Às vezes você tem item de attack speed, você escolhe o COG. Então, falando sobre o Smolder, basicamente, quanto mais abates o seu time pega, o Smolder tá vivo ali pegando os abates, ele vai escalando o nível. E aí tem uns determinados níveis do seu campeão, né? Não é o nível da partida, é o nível do Smolder, o nível do Ramos, o nível do COG, que aí ele vai melhorar a habilidade dele. Então o foco é, joga com essa comp quando você tem o setup do early game. É muito estranho você, lá no estágio 4, pô, posso jogar de Smolder porque achei um Smolder agora. Não parece que é muito legal, não. É muito mais... Eu dropei um Smolder estágio 2, começo do estágio 2, no máximo no round 3-1 ali, par de Smolder, e aí você builda ele ali, e aí ele farma os levels. Então eu acho que é muito estranho você baixar lá no mid late game. Eu acho que vale muito mais a pena drop e começo de jogo ali com muito Smolder. Então essa é a dica mais importante, né? Aqui a gente tá com a frontline de Colosso, que eu acho que é a frontline mais flexível possível. Você rola até por D3. Eu fiz exatamente a comp do jeito que tá aqui. E eu acho que eu terminei com uma Ashe. Então eu fiz Smolder, Ashe e frontline de Colosso, né? Porque a Ashe entrava bem aqui, dava duelista do Udi e era mais um card de backline. E depois você pode botar Zyra, por exemplo. Enfim, eu acho que é muito flexível aqui o que você pode rodar com o Smolder, mas basicamente, se você está rolatando por um custo 3, você quer rolar por outro de brinde, um dia tipo muito insano, beleza? A próxima sinergia eu acho que eu tenho que mencionar, né? Igual eu falei antes, a sinergia de 7 cristais. Eu falei do cristal 3 e, diferentemente de outras sinergias dos 7 anteriores, quando você está jogando de cristal, galera, se você tiver de cristal 3 e perder, você vai ter determinado número de pontos. Se você tiver 5 e perder, você vai ter exatamente a mesma coisa. Então, a única diferença que muda é, quando você estiver com 3 cristais e 5 e 7, o que vai aumentar é, quando você está com 5 e você matar uma peça, você ganha bônus adicional. Se você tiver com 7, você vai receber uns status, né, vida e dano,
e você vai receber ainda mais bônus adicional. Então, é basicamente a sinergia de 7 é como se fosse a sinergia de loot e a sinergia de 3 é como se fosse a sinergia de derrota. Então, você quer perder quando está com 3 e quando está com 7 você quer ganhar. Claro, se eu perder 3 rounds, 4 rounds seguidos e matar muita peça, é insano, né? Pô, óbvio que é, mas é muito difícil, tá ligado? Então, normalmente é aquela. Faz uma derrota com 3 e aí pega o seu cash out grandão e aí bota os 7 e começa a capitalizar em cima das kills ali. Então, é isso. Espátula em qualquer boneco que faça o mínimo de sentido. Pode ser no Braum, pode ser no Yone, pode ser num TF, pode ser em tudo. Então, acho que essa linha de Braum mundo aqui é tipo assim, pra ficar redondinho, porque o Braum é muito legal, você quer ter o Braum de todo jeito. Mas sei lá, eu não fico tão apegado nesse luteador aqui, não. Eu acho que se for pra rodar um 7 Gwen, eu rodaria um 7 Gwen, por exemplo, se couber. Então, eu acho que vale a pena você ter essa ideia, né, da comp de jogar com o 7 cristal e rodar ali a lendária ou as unidades que você encontrar ao longo do jogo, beleza? Próxima comp é compulsões de Kaylee Carry. Fiz inúmeras vezes, tem vídeo fazendo 10, Kaylee level 10 com o power-up novo dela. Então, basicamente, galera, essa aqui é uma comp que, cara, eu não acho que você vá forçar ela de jeito nenhum. Então, principalmente nos primeiros dias de set, tem ela no radar. Se você abrir o jogo, você tem 5 Kayleys, vai acontecer. 6 Kayleys, você pode fazer Kaylee. Tem um porém, galera. Kaylee é uma campeã que precisa chegar nos níveis, né? Se você jogou o 7, acho que era o 7-9, você tem que estar level 6 para ela ascender pela primeira vez. E você tem que estar level 9 para ela ascender pela segunda vez, que é uma sessão que ela vai ficar realmente forte, beleza? A Kaylee, diferentemente de outros sets, ela não precisa de pistola, porque na sinergia de espectro, basicamente você tem uma pistola buildada na sinergia. Então você pode fazer Kaylee full dano com a Guinso, que vai ficar muito brabo, beleza? Outra coisa, o Zek, se você bater ele 3 estrelas, você builda ele. Se você não bater o Zek, não fica atrás do Zek, porque o caçante tanca infinito. Então você não precisa tanto da front, você precisa da Kaylee. E aí, claro, se você bater o Zek de brinde, builda ele, beleza. Se não, builda do caçante, tá tudo tranquilo. Uma outra coisa que eu tenho que comentar aqui dessa comp. Galera, se você demorar pra bater aquele por qualquer motivo e você não conseguir level 9, você morreu, tá? Então é importante ter um setup bom para você salvar a vida, para você bater aquele rápido e ir level 9. O power up que eu falei lá é o que você vai que no level 7 você acende mais uma vez, e level 10 acende outra. Honestamente, é da hora, mas não sei nem se ele é tão roubado assim. Ele nem tá aqui, ele tá aqui, ó, esse Final Ascend, ele não tá marcado, o que tá marcado é o Double Strike, acho que é talvez o principal aqui que eles recomendam, mas eu fiz isso com o Final Ascensão, é legal, tá, é legal, mas você tem que ir pro level 10, então é mais uma dificuldade aí no seu jogo, mas é legal. Quando ela fica com a ascensão final lá, é bem legal a animação. Forma final do level 4, eu não gosto, não tenho pego. Por enquanto, se fica o jogo todo sem a fruta, acho muito estranho. Deixa eu passar para a próxima comp aqui. A gente vai jogar de Janinha Reroll. Quem jogou o 7-11, eu acho, que tinha a Jana Reroll, basicamente a mesma ideia, velho. Mesma ideia da Jana. Guinso Arcanjo, ela vai ficar atacando infinito, vai caçar infinito, vai dar shield infinito para você. Você vai buildar o Rakan 3, você pode pegar de brinde Malfit e Ziggs. Eu acho que é setupzinho de muita Jana no early game para poder você fazer itens específicos. E aí você faz Jana, Ziggs e Rakan, etc. Acho que é uma composição que dá para entrar ali. Caso você tenha um setup, eu não entraria dia 1 forçando. Mas se eu tivesse muita copa, eu faria, beleza? Próxima comp, Catarina Reroll, com a Academia de Batalha. Também é uma composição que eu acho que eu entraria na minha ideia ali se eu tivesse muita Catarina de early game. Tem algum artefato bom para Catarina, tipo, sei lá, aquele artefato que acumula a AP lá, esqueci o nome dele, Armagada Caçadora? Não lembro. Se você tiver um openerzão de Catarina, dá para fazer. E aí, qual que é a ideia? A Academia de Batalha é bem redondinho, né? 7 Academia de Batalha, mais um Rising para pegar o buff da Catarina. Então, é uma combo que você vai rolar até level 7, você pode fazer Catarina Rakan 3, acho que level 6, né? Level 6 Catarina Rakan, difícil fazer o Jace. Tem um aprimoramento que facilita muito, que eu acho que é esse aqui, ó. Cada vez que você começar uma rodada, você ganha um Academia de Batalha. Depois de algumas rodadas, né? Então esse aqui facilita muito bater as 3 estrelas, dá pra fazer legal. Esse da guilhotina também, ganhar carrasco, ganhar recurso, etc.
eu faria se eu tivesse no setupzão, beleza? E aqui, por último, eu peguei essa comp aqui que eu acho que ela tava bem ranqueada, bem mal no TFT Academy, mas eu acho que com o setup ela é muito boa. Que é a combinação de Prodígio, Reroll, que você pode fazer Zyra 3, Syndra 3, Ezreal 3, Hell e Garen. Qual que é a ideia dessa comp? Tem um power-up da Syndra que ele é muito forte, cara. Que ele é o power-up que ela dá ela joga uma orbe e solta um pedaço de orbe no outro boneco. Eu vou dever o nome dele, mas é basicamente essa ideia. Se você ler e achar, e você tiver muita Zyra, na Syndra dá pra você fazer. É uma opção que você vai rolar, tá level 5, rerollzinho padrão de custo 1, Syndra 3, Ezreal 3 se possível, Hell 3, Garen 3. Se eu bater o Garen e não tiver muita Hell, eu acho que o build do Garen vou embora. E quando você tem 5 Prodígio, é importante lembrar que vai curar a sua front. Então o foco é você ter 5 Prod aqui. Tendo 5 Prodígio, você vai adicionar as outras sinergias. No caso, ela fecha. Essa comp tem uma dificuldade junto com a daquele, que é o level 9 dela, que é muito redondo. Então, se você demorar para bater e se ficar morto no level 7, no 8, você não vai estar no jogo muito bom. Então é aquela partida que você tem muitas cópias para poder você bater rápido e subir level. O jogo tem muito recurso, etc. Então, eu acho que foi isso, velho. Não lembro se eu... Não acho que eu falhei com nenhuma composição, não. Qualquer coisa, pode deixar aí nos comentários dúvidas, coisas que você queira. Se quiser olhar o TFT Academy, tem os Hero Arguments, principalmente o da Vi, eu acho que é o mais roubado. Os outros eu acho que são meio esquisito. Então, dito isso, galera, boa sorte no climb para todo mundo. Qualquer coisa, pergunta nos comentários. Quem quiser aí também, deixa o seu like para fortalecer e se inscreve para mais conteúdos de TFT aqui, principalmente conteúdo diário, tá? Todo dia tem vídeo e tem muito guia explicativo e também tem conteúdo de gameplay, beleza? Então eu vou ficando por aqui, tamo junto, valeu e até a próxima.